Deus. Aleluia. No livro de Ezequiel 37, no versículo 3, nós temos a seguinte pergunta, né? Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Pai, esta é a tua palavra, é a tua verdade. Essa foi uma pergunta, Senhor. E essa pergunta provavelmente vai exigir de quem a responda um relacionamento, um entendimento de quem o Senhor é, porque o Senhor é quem faz essa pergunta. E todos os dias, Senhor, nós somos colocados diante de perguntas, diante de questionamentos. E muitas vezes nós não temos a resposta, porque as nossas respostas estão sentadas em quem nós somos. Olhamos para dentro de nós e provavelmente encontramos todos os nossos limites, Pai. Hoje, Senhor, pela Tua instrução, ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu reino. Ajuda-nos a compreender o Teu céu, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua verdade, para que, enfim, nós possamos responder as perguntas de maneira correta, pelo nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu acredito muito em portais, né? Num tempo de travessia, no momento onde você transiciona de um lugar atual para um lugar novo. Esse lugar, quando existe uma transição, essa transição ela vem porque você rompeu com algo. Surgiu uma nova informação, e quando uma nova informação surgiu, você deixou de ser quem você era e você passou a se tornar uma nova pessoa. Ninguém fica onde estava quando conhece algo. A palavra do Senhor declara: conhecereis a verdade vai te libertar. E muitas vezes nós somos prisioneiros, porque a gente simplesmente não conhece acerca das coisas que podem nos libertar. E porque nós não conhecemos todas as coisas, a gente acaba ficando preso dentro de uma ambiência, dentro de um sistema, dentro de sofisma, dentro de paradigmas, e a gente simplesmente não consegue nos desenvolver como um personagem para a vida. E em todo o tempo, o Senhor vem apresentando para nós uma proposta, Ele vem apresentando uma rotina, Ele vem apresentando encontro após encontro. E esses encontros é simplesmente fazer com que nós alinhemos a nossa estação atual e coloquemos isso em perspectiva do céu. E quando nós conseguimos colocar isso na perspectiva do céu, o que acontece? A terra e o céu se conectam. E quando a terra e o céu se conectam, alguma coisa de sobrenatural, alguma coisa de incomum deve acontecer. Porque é isso que acontece quando nós percorremos as Escrituras. Então, existem momentos na história onde Deus invade o tempo dos homens com a sua eternidade. E quando Deus invade o tempo dos homens com a sua eternidade, coisas começam a acontecer. Então, existe um tempo de colisão, um tempo de encontro, e essa colisão deixa marcas. Eu falo que, o que é uma colisão? A colisão é uma batida, a colisão é um encontro entre duas forças, e quando existe esse encontro, uma acaba subjulgando a outra. Então, eu entendo que o céu é poderoso, e toda a colisão do céu para com a terra, tudo é transformado, marcas são feitas. Então nós precisamos entender se é que está colidindo conosco, o que está visitando o nosso tempo, o que de fato está vivendo a nossa realidade. Então foi assim quando Moisés viu a sarça ardendo, quando Isaías contemplou o Senhor assentado no alto e sublime trono, quando João na ilha de Patmos teve os céus abertos diante dos seus olhos. E hoje é a mesma atmosfera que se levanta sobre nós. Eu tenho a perspectiva de que Deus ele está numa urgência, né? Dizer que Deus tem uma urgência, é como se Deus dissesse para mim e para você assim: eu quero fazer algo grandioso, e eu quero escoar isso a partir de você, a partir da sua nova leitura, ou a partir da sua nova percepção. Então existe um confronto, e esse confronto é um confronto com o meu mundo interno, com o meu interior, com as minhas perspectivas, da maneira em que eu enxergo as coisas, da maneira em que eu interpreto as coisas, da maneira em que eu tenho entendimento sobre tudo aquilo que eu estou vivendo. Porque a maioria das nossas dificuldades é por mera dificuldade de responder sobre as questões. Surge uma questão e eu não sei como responder, eu não tenho alternativas. E quando eu não tenho alternativas, eu começo a ser permeado com sentimentos que me desalinham do céu. Eu começo a ficar angustiado, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar preocupado, eu começo a trazer para mim emoções, sentimentos, um ecossistema que automaticamente me tira de uma realidade de Deus para mim. Por quê? Porque simplesmente eu não tive resposta, eu fui pressionado, e quando surgiu a pressão, eu não tive como responder. Então, eu tenho
esse feeling de que nós estamos vivendo dias em que o natural, ele vai deixar de ser algo do meu dia a dia, sabe? É uma fome, é uma sede, um desejo de viver e de encontrar aquilo que Deus está querendo fazer para essa geração. Amém? Eu não sou escapista, você que me conhece aqui, eu sei que Jesus vai voltar e creio que isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, eu vivo os meus dias. E se porque eu estou vivendo os meus dias, eu preciso vivê-lo da melhor maneira em que for possível ser vivido. E eu não vou conseguir viver esse dia se eu não conseguir traduzir o céu aqui para a terra, para que eu possa lutar os meus dias com a ferramenta do céu. Muitas vezes as nossas batalhas estão sendo perdidas porque eu quero usar os meus conhecimentos, os meus relacionamentos, a minha influência, a minha ambiência. Não, eu preciso entender que tudo que aconteceu na palavra só aconteceu porque o céu visitou a terra. Visitou a terra e quando o céu visitou a terra, tudo foi transformado. O sobrenatural visitou aquilo que era comum e aquilo passou a ser incomum. Então o céu não é apenas uma promessa distante. Então nós estamos sendo convidados ao lugar onde o ordinário se curva aquilo que é extraordinário. Sabe, aquilo que é comum, se tornar incomum, aquilo que ninguém viu, porque a palavra do Senhor declara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Sabe, Deus está preparando algo que surpreende. Eu estou acostumado, de alguma forma, não falo isso como senti até um cheirinho de inveja. Eu estou acostumado a viver milagres. Mas como assim, pastor? Casei bem. Ela fala lá e eu só tenho que orar. Você crê nisso? Ela crê? Então vamos orar para isso acontecer. Pronto. Então eu virei um orador, né? Alguém que ora muito para que as palavras de sobrenatural dela se manifestem. Então é importante entender, o céu não é apenas uma promessa distante. Jesus ele fez uma declaração poderosa, ele disse para mim e para você, onde está o reino? Ele está aqui. Ele está entre vocês, ele está em nós. O reino de Deus é uma realidade atual. É uma realidade para o tempo nosso, é uma realidade para os nossos dias, porque nós somos essa habitação do Espírito de Deus, nós somos o reino, nós somos a movimentação do céu, aonde nós estamos indo, aquilo que nós estamos fazendo, nós somos a movimentação do céu, nós somos a movimentação daquilo que não é natural. Faz sentido isso para você? Mas entre eu te falar isso e você internalizar isso e passar a viver isso, tem os confrontos. Tem os confrontos de pensamentos, de ideologia, de teologia, de doutrina, aonde você foi formado, aonde você cresceu, que tipo de escola, como te ensinaram lá, de como te apresentaram Deus, como disseram sobre a paternidade, o que disseram para você sobre o poder do sobrenatural, sobre os milagres, sobre as funções. Então existe ali uma crise. Isso que o pastor falou me confronta, isso que o pastor falou me provoca, mas o que eu conheço é diferente disso que ele falou. Então a gente precisa ir na palavra, amém? É na palavra que eu começo a entender como que isso é real, como que isso é possível. Então é importante entender, primeiro, o céu não é uma promessa distante, é uma realidade que se manifesta agora. Aonde? Através daqueles que ousam a crer. Então o céu está a uma distância da minha crença, mas para eu crer eu preciso desobstruir qualquer via que me impede de acessar aquilo que eu preciso buscar. Eu preciso tirar qualquer coisa que pode estar no caminho, que pode me impedir de começar a experimentar algo novo. A palavra do Senhor declara, provai e vede o que é bom. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou seletivo para comer algumas coisas. As pessoas dizem, pastor, você é chato. Não sou, eu sou seletivo, sou simples. Simples, pronto, eu sou simples para comer. Mas a Bíblia diz para mim assim, provai e vede o que é bom. Então você prova primeiro, vê se você gosta. Se você não gostar, diz, comi e não gostei. Não é assim? Eu descobri que eu gosto de couve. Passei uma vida inteira rejeitando couve. Aê! Tá chegando, tá vendo só? Passei uma vida rejeitando algo que é bom. De repente, para o seu paladar não é, para o meu também não era, porque aos meus olhos aquilo não era bom. Aí eu provei, eu falei, não é que o negócio é gostoso? E muitos de nós, a gente tem algumas reticências. A gente escuta uma instrução e fala, mas será? A Bíblia diz, prova. Prova.
Prova, depois você dá a sua opinião. Faz um teste de fé, faz um teste de mergulho, faz um teste de experiência nisso. E depois que você experimentar, me diz qual foi a resposta. E dentro da sua própria experiência. Porque, gente, eu estou cansado de ver gente terceirizando experiência sobrenatural. Sabe? É o irmão que sabe, é o irmão que tem, é o irmão que vê, é o irmão que ouve, é o irmão... Não, isso está aberto para mim, para você. Afinal de contas, o reino de Deus está onde? Está aqui. O mesmo Deus que eu acesso é o mesmo Deus que você acessa. Vamos para tal lugar, está tendo um avivamento ali. Vem cá, mas o Deus dele é diferente do nosso? O que ele encontrou lá que nós não encontramos aqui? Então, é uma pergunta que eu preciso responder. Que se o problema está onde? Está em Deus ou está em mim? Claro que vai estar em mim. Então, eu preciso começar a entender quais são as resistências que fazem que o céu não se manifeste no meu tempo atual. Então, a pergunta que o Espírito Santo nos faz é essa: como ativar o sobrenatural? Como ativar o profético nas nossas vidas? Para que o reino de Deus não seja apenas uma doutrina, mas seja uma realidade tangível, palpável. Como que? É só uma instrução? Não, é uma verdade. Eu estou experimentando isso, eu estou vivenciando isso. E isso é tão gostoso, porque quando você começa a experimentar algo bom, a primeira coisa que você diz para os outros é: experimenta. Não é assim que a gente faz? Você come um negócio e fala: prova. Vamos comigo. Come só um pouquinho. Não, come. É assim que o evangelho é anunciado. Alguém tem um encontro e aquele encontro muda a sua realidade. E ele sai por aí dizendo assim: você já conhece Jesus? Por quê? Porque ele está impactado com aquilo que ele viveu. Ele está impressionado. Ele não tem conhecimento teológico nenhum. Ele mal sabe onde moram os versículos, mas ele sabe daquilo que ele experimentou. Então nós temos que começar a sair dessa turma que está preocupada em saber aonde está morando Deus nos versículos, para dizer aonde está morando Deus dentro de mim. E nessa moradia, o que é que Deus tem transformado? O que é que Deus tem feito? Então, a cultura do reino, ela não pode ser apenas uma doutrina, ela não pode ser um encontro de ensino, onde nós explicamos, veja bem, no versículo 4, não. É uma realidade. É trazer o céu aqui para a terra. É uma oração tão simples, dizendo: Pai nosso. É um pai meu? Não, é um pai de todos nós. Venha o teu reino e manifesta aqui na terra o que é feito no céu. Será que nunca te deu uma curiosidade de saber, mas o que é feito no céu? O que acontece lá que o Senhor me ensinou uma oração que eu tenho que trazer? O que acontece lá para a minha realidade daqui? É como se ele dissesse para mim: coisas incríveis e sobrenatural começam a acontecer quando o céu visita a terra. Amém? Então precisa despertar uma curiosidade, precisa despertar um desejo. Então a profecia não é apenas prever um amanhã, é liberar a mente de Cristo sobre o dia de hoje. Então quando alguém libera uma palavra profética sobre a sua vida, não é só sobre o amanhã, é sobre mexer com seus pensamentos, mexer com a sua estrutura, mexer com as suas crenças e dizer: seja agora removido todos os pensamentos e coloque tudo isso em obediência a Cristo. Amém? Profetizar é pegar um pensamento de Deus e transportá-lo para o tempo presente. É pegar o pensamento de Deus sobre uma enfermidade. É pegar o pensamento de Deus sobre uma situação que parece intransponível. É pegar o pensamento de Deus e dizer sobre aquilo que parece imutável. E dizer: é assim que Deus pensa sobre isso. E a palavra ela precisa cumprir para o qual ela foi criada. Então, quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, Deus perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? A visão não era sobre cadáveres, era sobre destinos interrompidos, era sobre famílias fragmentadas, é sobre sonhos esquecidos. Quando Ezequiel obedeceu e profetizou, a vida voltou. Isso é uma cultura profética. A minha pergunta para você hoje: o que é que precisa sobreviver na sua realidade atual? O que é que precisa começar a transformar? O que é que precisa começar a ganhar vida? O que é que precisa começar a juntar ossos com ossos? O que é que precisa? Aí eu tenho uma pergunta para você: você consegue profetizar sobre isso? Você consegue crer que o Deus cujo nós estamos apresentando Ele aqui através dessa mensagem pode produzir vida
algo que aparentemente está morto. Talvez aos seus olhos naturais ele é um Lázaro. E você olha para o Lázaro e fala, acabou, morreu, não há esperança, não tem como mudar isso. Então é importante entender, quando Ezequiel obedeceu, e aonde está a obediência? A obediência está no senso de propósito. Porque não faz sentido obedecer quando você não tem um senso da missão, não tem um senso do propósito, não tem clara a realidade do porquê. Mas por que eu vou fazer isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que viver assim? Mas por que eu tenho que passar por esse processo? Mas por que eu tenho... Obedeça. Apenas obedeça. Pega aquilo que Deus está falando e apenas obedeça. Então, quando você entende, ele obedeceu e profetizou, a vida voltou. Então, é uma cultura profética. Dar voz àquilo que Deus já determinou no céu para que se manifeste aqui na terra. Então, eu preciso ser um conhecedor da palavra. Eu saio de quem não sabe nada para alguém que começa a estudar a Bíblia de maneira sistemática. Entendendo sobre a minha realidade. Querido, você quer aprender a palavra? Pegue o que você precisa ver Deus agindo e estude sistematicamente sobre isso. Comece a estudar sobre finanças, comece a estudar sobre casamento, comece a estudar sobre relacionamentos, comece a estudar sobre negócio. Vai na palavra de Deus e vê tudo que Deus fala sobre o tema. Aí quando você entender a visão de Deus sobre aquilo, você pega a palavra de Deus e diz, Deus, segundo a tua palavra está escrito. É Deus dizendo para você, pela minha palavra, eu não posso mais voltar atrás. Faz sentido para você? Vai ser tão gostoso que você vai falar assim, agora eu vou estudar sobre um outro tema. Eu vou estudar sobre uma outra realidade. Aí de repente alguém te conhece e conta para você uma situação que precisa ser resolvida. Aí você fala assim, já sei como te ajudar. Na palavra de Deus tem conteúdo para isso. Aí você começa a se tornar um profeta, porque você conhece o que Deus diz sobre a situação. Amém? 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 Faz sentido o que eu estou te falando nessa noite? Então nós temos que começar a mudar a nossa realidade. Então é importante entender, quando nós determinamos aquilo que está no céu, para que se manifeste na terra, nós mudamos a realidade do que acontece aqui. Em João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é mais do que um dom, é uma identidade, é um senso de pertencimento. Muitas vezes o pai não tem essa percepção, mas a mãe identifica na hora. Pode ter 1000 crianças aqui dentro. Se o filho chorar, a mãe fala, nossa, nosso filho está chorando. O pai, cheio de criança aí, você acha que é o nosso que está chorando? A mãe levanta e volta. Era ele mesmo. Mas por quê? Convivência, proximidade, dia a dia. Então, ouvir a voz do pastor é estar atento àquilo que ele tem dito no tempo todo. Então, os meus ouvidos precisam estar atentos para entender o que Deus está falando. Mas para eu estar com os ouvidos atentos, eu preciso encerrar o barulho. É muito barulho, gente. É muita informação. É muita gente falando sobre o que pensa. Eu prefiro começar a ignorar tudo isso e começar a me concentrar naquilo que Deus está falando. Amém? É um tempo de começar a ignorar algumas coisas. Silenciar celular, mudar grupo, arquivar grupo de WhatsApp. Se você não pode sair de lá, arquiva ele. De quando em quando você vai dar uma olhada lá para ver se tem alguma coisa interessante. Por quê? Porque está te roubando a atenção, está trazendo barulho, está trazendo discussões. Eu raramente atendo uma ligação, não porque não quero, mas eu sempre devolvo as ligações. Sempre devolvo. Todo mundo me liga. Eu não atendo na hora que me liga. Mas por que você não atende, pastor? Não, porque eu estou sempre fazendo outra coisa. E eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é importante. Não que a pessoa que esteja me ligando também não seja. Mas eu vou concluir o que eu estou fazendo para que eu assuma uma nova função. Sabe o que nós fazemos? Abrimos mão do que nós estamos fazendo para nós, o que nós estamos construindo para nós, para começar a construir outra coisa para outro alguém. Amém? A gente está assim. Não, peraí, você está almoçando. Sim ou não? O telefone tocou. Aguenta aí, eu vou atender. O que vai acontecer com o seu almoço? Vai esfriar. Você vai perder a vontade de comer. E de repente você atendeu, não era nada.
E aí você termina a ligação, pronto, a família comeu e o seu prato está cheio. Aí você perde a vontade de comer, porque você não deu prioridade para aquilo que era o seu momento. Faz sentido isso para você? Então, muitas vezes, nós tiramos Deus da nossa equação para atender todas as coisas. Deus deixou de ser a importância, Deus deixou de ser o principal, e a palavra declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, não é apenas discernir a voz, é ouvir e seguir a partir da voz. Se Deus falou, eu creio e vai acontecer. Então, uma identidade, o discernimento é a chave. No meio de uma cultura de barulho, de tantas vozes, mídia, das ideologias, dos medos, precisamos sintonizar a frequência divina. Quem não discerne a voz de Deus, acaba se rendendo a vozes estranhas. Mas quem te disse isso? Nem sei. Pastor, eu tomei uma decisão. Você orou antes? Orei. Não, eu queria saber o que você pensa. Eu não penso nada. Se Deus te falou, não tem um pensamento meu que pode ser maior do que o pensamento de Deus acerca do que Ele te disse. Porque se eu disser isso, eu me torno o quê? O Deus da sua vida. E muitos de nós estamos batendo cabeça porque nós estamos trocando o que Deus falou por aquilo que as pessoas pensam, vivendo pelo aplauso das pessoas, ou pela opinião, ou pela crítica. Dói? Dói. Mas é importante você tomar uma decisão. Ouvir o que o Senhor está falando para você nunca vai ter prejuízo. Então, quando ouvimos e cremos, nós entramos em acordo com o céu. Querido, não tem nada mais gostoso do que você fazer um acordo certo. Não tem nada mais satisfatório do que você fazer um acordo e você começar a ver o resultado do acordo. Então, a palavra do Senhor declara que no Hebreus 11, quando homens e mulheres que pela fé se alinharam com o que Deus disse, mesmo sem ver, eles celebraram as promessas antes do cumprimento. Eu não vi nada, mas se Deus falou, eu estou concordando. Eu estou indo, eu estou fazendo. Eu estou dentro, eu estou envolvido nisso. Eu me recordo, minha esposa falou aqui alguma coisa sobre isso. Eu me recordo que quando nós decidimos vir aqui para Orlando para começar um trabalho, começou aqui na casa do Fábio e da Vanessa, essa igreja. Primeira reunião, que não era nem reunião de igreja, aconteceu ali. Sentamos para conversar, ficamos ali uma boa conversa e, de repente, surgiu a igreja de Orlando. E eu fui para casa pensando, conversando com a minha esposa. Vamos alugar um negócio e vamos fazer uma igreja lá em Orlando? Minha esposa, mas vamos fazer isso como? Eu falei, fazendo? Era a pandemia. Tudo fechado, nada funcionando, ninguém querendo ver gente, ninguém querendo ir para a rua. Quem em sã consciência vai alugar um negócio para abrir igreja nessa época? Nós. Olhei para Deus e falei, Deus, e aí? O senhor está nisso? Ele falou, estou. Pode fazer. Aí eu achei na internet um lugar, encontrei um lugar, liguei para a pessoa falou, o que você quer fazer aqui? Eu quero alugar um horário. Ele falou, você quer alugar um horário? Quero. Quanto é o lugar? Ele falou, tanto. Eu falei, tanto eu não posso, eu posso isso. Ele falou, ok. Eu falei, ok? Pronto, começamos assim. E havia dias que eu falei, Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Hoje é dia de pagar o aluguel. E a gente dirigindo, minha esposa olhava para o céu e falou, Senhor, lá na igreja não entra esse dinheiro hoje, de maneira natural. Porque a gente conhece. E o que a gente precisa está no céu. Libera para nós. Era por questão de minutos, a resposta chegava. Mas isso é para quem? É um ato de fé, porque nós fizemos uma oração. Senhor, nós estamos indo lá em obediência. Não nos permita ser envergonhados. Não nos permita ser envergonhados. Por quê? Porque o nosso propósito estava alinhado com o propósito de Deus. E hoje nós estamos aqui neste lugar porque Deus nos permitiu avançar. Mas isso é o quê? Obediência, porque quando ouvimos e cremos e entramos em acordo com o céu, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Então, a expectativa deles liberou a manifestação. Por isso, a profecia não é apenas uma revelação, é também uma transformação. Porque quando eu recebo uma profecia, a palavra do Senhor declara que quando o povo não tem a profecia, eles perecem. Eles começam a deformar, porque eles perdem a noção de destino. Mas não adianta ter uma profecia se eu não creio nela. Se eu não creio no Deus da profecia. Se eu não creio na instrução profética, se eu não me transformo, porque eu preciso me adequar, porque a profecia, queridos, o apontamento para o futuro nunca vai me encontrar como eu devo ser, me encontra como eu estou. Então,
para eu sair da minha posição, para acreditar que eu vou encontrar aquele lugar, exige um processo de transformação. Porque ela foi liberada para o meu tempo atual, mas ela fala de mim no meu futuro. Ou seja, eu preciso me encaminhar, então, para me tornar aquela pessoa cuja palavra foi liberada sobre mim. Então, entre a profecia e a manifestação dela, existe a minha transformação pessoal. É começar a refazer os acordos. É começar a cancelar alguns contratos que não produzem o céu na minha realidade. Então, ela nos leva a romper acordos de orfandade. Quantos deixam de se comportar como filhos e não conseguem enxergar Deus como pai? Sabe, o filho dentro da casa do pai, olhando para o lado de fora e pensando o tempo todo consigo mesmo. Um dia eu vou criar coragem e vou pedir para o meu pai dar a minha herança que eu vou me embora daqui. E uma vida funcionando, tudo bem, futebol clube. A escassez dele, nenhuma. Mas ele entendia que o mundo era melhor. Tinha uma proposta melhor. Tinha uma vida melhor. Aí, um dia ele criou coragem. Já não enxergava o pai como um pai. Disse, pai, me dá a minha parte de herança, que eu vou me embora. Prontamente o pai dividiu e entregou a sua parte de herança. E ele foi embora. Foi viver como um órfão. E na sua orfandade, sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo, inclusive aquilo que ele achava que tinha. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, nesse ambiente aqui não existe orfandade. Talvez o seu relacionamento natural com seu pai não funcionou. Mas o relacionamento com Deus, que é um pai de amor, esse nunca falha. E eu tenho que ter essa perspectiva. Então eu preciso romper esses acordos. Acordos de limitação, de mediocridade. E celebrar acordos com a abundância e o destino de Deus. Porque ele declara pela sua instrução. É verdade sim, o ladrão veio. Ele tem uma missão, roubar, matar e destruir. Mas eu também vim para te dar uma vida e dá-la de maneira abundante. Abundante é aquilo que derrama. Abundante é aquilo que conecta em quem está do seu lado. Abundante é aquilo que faz com que quem está do seu lado olhe para você e fale, uou, o que foi isso? Sabe, abundante é aquilo que não dá para esconder. Não tem como esconder um sorriso de quem recebeu algo diferente. As pessoas olham para você e você está tentando, sabe, é ganhar um prêmio na loteria e falar assim, vamos fazer um acordo? Que a gente não conta para ninguém. Duvido. Já logo aparece uma casa, aparece um carro, aparece umas viagens. Falei, o que aconteceu ali? Não, nada não. Só ficamos ricos da noite para o dia. Não dá para guardar. É Jesus curando as pessoas. Falei, gente, faz um favor para mim. Eu te curei, mas não conta para ninguém não. Mas como que o cara que era cego, vivia uma cegueira uma vida inteira, vai chegar no meio da sua comunidade enxergando e vai dizer para os outros que não foi curado? Não tem como. Não dá para esconder aquilo que Deus está fazendo, porque a vida dele, que ele prometeu para nós, é uma abundância. É bem verdade, querido, que existirão aflições, situações complexas, mas a paz de espírito de quem sabe que está se movendo por uma direção de destino, essa aí não tem como impedir. Amém? Então é celebrar acordos. Então o sobrenatural não é um luxo, é uma herança. Viver uma vida em comum não é luxuoso, não, é uma herança, faz parte do que você recebeu, juntamente com a sua vida em Cristo, você recebeu uma herança de uma vida sobrenatural, uma vida em comum, uma vida extraordinária. Então não é um evento esporádico, é um estilo de vida. Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, eu preciso mexer no meu sistema de crença. Eu preciso mexer no meu sistema de credibilidade. Cristo não viveu no sobrenatural para me impressionar, mas para me ensinar. Ele não viveu sobrenatural para dizer, oh, olha só, André, como eu sou. Ele diz para mim, olha, André, como você é. Olha como você pode, o que você pode fazer. Olha como você pode viver. Olha o que pode acontecer a partir da sua crença. Ele curou os cegos, multiplicou os pães, andou sobre as águas, não para provar quem era, mas para mostrar quem podemos ser quando andamos cheios do Espírito Santo. Amém? Sede cheios. Gente, é um tempo do overflow, é um tempo de fluir, é um tempo de me tornar cheio, é um tempo de permitir, é um tempo de começar a dizer, vem, Senhor.
Vem, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Enquanto você está pedindo mais de Ti, você está dizendo, menos do meu eu, Senhor, menos dos meus pensamentos, menos do meu egoísmo, menos das minhas crises, menos do meu autodomínio, menos do meu ego, mais da Tua presença, mais da Tua presença, mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor, encha-me, Senhor, renova-me, Senhor, transborda, Senhor, sobre mim a Tua presença. Sabe, você vai entender que as suas orações vão mudar, porque eu vou desengarrafar o céu de orações que não vão ser respondidas. Porque eu já não vou precisar fazer orações de reações. Porque eu estou andando num discernimento, numa compreensão, e esse discernimento e minha compreensão faz com que eu não erre os caminhos. Faz com que eu não erre os lugares, faz com que eu não erre os acessos, faz com que eu não erre as mesas. E quando eu não erro as mesas, não erro os acessos, não erro o caminho, existem orações que não precisam mais ser feitas. Eu já não preciso dizer, Senhor, me livra do homem mau, porque o homem mau é que tem que pedir para fugir de mim. Porque você carrega a presença de Deus. O que temos contigo, Nazareno, não foi isso que o endemoniado falou? O demônio falou a partir do endemoniado. Jesus foi chegando, ei, Nazareno, o que temos contigo? Nada. Saia daí, inclusive, vá-se embora. Dê pelo menos um lugar para a gente ficar. Foram para os porcos. E se precipitaram e caíram pelo precipício afora. Então, é importante nós entendermos, aqui existe um segredo, tudo começa na mente. Romanos 12:2 declara, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente conformada enxerga os limites, e uma mente renovada começa a ver possibilidades. É como o apóstolo Paulo diz, sabe por que as coisas acontecem? Porque já não vivo não, mas eu, Cristo vive em mim. É Paulo dizendo assim, sabe por que as coisas acontecem? Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Amém? Começa a fazer sentido? Começa a fazer sentido? Não que eu tenha conquistado todas as coisas, mas uma coisa eu faço. Deixo as coisas que ficaram para trás e continuo seguindo para o alvo, a fim de conquistar as coisas para o qual eu também fui conquistado. Ele não está negociando com a perca, ele não está negociando com os pensamentos. Não, ele simplesmente entendeu. Morrer em Cristo é sucesso. Uma mente totalmente transformada, não mais configurada pela ambiência, não mais configurada pelo sistema, não mais configurada pelas pessoas, não mais configurada pelas situações, não mais por conveniência, mas por uma verdade que ele encontrou. Então ele passa a enxergar ali possibilidades. Então tudo começa pela mente. A renovação da minha mente, ela muda as minhas possibilidades. Então, quando eu mudo pela palavra e pelo Espírito, é impossível deixar de ser um obstáculo, ou seja, e passa a ser um cenário para a glória de Deus. Então aquilo que era um obstáculo, passa a ser um cenário para a manifestação da glória de Deus. Era um problema, era uma impossibilidade, era uma dificuldade, era uma situação. Mas agora, como eu enxergo de outra maneira, aquilo que parecia impossível, passou a ser um cenário para a manifestação da glória de Deus. Sabe aquele homem que não tinha um globo ocular? É como se ele estivesse perguntando por aí. Eu ouvi dizer que tem um homem aí fazendo milagre. Ele já curou alguém igual a mim? Como se alguém pudesse responder, olha, eu já vi gente sendo curada, eu já vi cego abrindo os olhos, eu já vi surdo ouvindo, mas eu não vi ninguém igual a você sendo curado. Isso poderia matar a expectativa dele, sim ou não? Mas Jesus foi lá. E os discípulos perguntaram, quem pecou para que esse nascesse assim? E Jesus, ninguém pecou. É só para que a opinião de Deus se manifestasse aqui agora. E de repente o problema dele estava resolvido. Foi tão incrível que quando ele foi andar por aí, alguém o chamou. E falou, esse menino mentiu para a gente a vida inteira. Ele não era cego coisa nenhuma. Mas como assim? Chame lá os pais dele. Aí vem os pais dizendo assim, sim, ele era cego desde quando nasceu. Mas isso não é possível. Como isso aconteceu? O Nazareno me curou. E os caras começaram a perturbá-lo. Ele disse para os religiosos, eu acho bom que vocês sejam discipulados por ele. Alguém que não tinha uma teologia estava discipulando os fariseus.
pela experiência da presença. Porque o que ele experimentou no encontro bastava para ele falar desse encontro por onde quer que ele fosse. É sobre isso, é sobre você experimentar algo. E esse algo que você experimentar, fazer com que você diga disso que você experimentou por onde quer que você vá. Então, Pedro só andou sobre as águas porque ousou acreditar na palavra de Jesus. Se você ousar a crer, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés vai abrir os caminhos para você, onde você só enxerga impossibilidades. Milagres não são apenas atos de poder, é a expressão do amor de Deus. É a expressão do amor de Deus. Toda cura, toda libertação, toda provisão, todo sobrenatural é a prova de que Deus se importa. Ei, e Ele se importa. Ele ainda se move, Ele ainda tem planos para esse tempo, para a sua vida e para a sua realidade. Amém? Como eu acredito nisso? Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na sua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Há uma unção. O que é unção? É a liberação de Deus para que nós possamos fazer as coisas em nome dEle. Você consegue discernir isso? Essa unção está neste lugar, querido. Porque neste lugar nós falamos de Deus. E quando nós falamos dEle, nós atraímos a presença dEle para onde Ele é falado. Deus é atraído por conversa. Quando nós conversamos sobre Deus, Ele está conversando com os anjos. Mas começamos a conversar sobre Ele. E Ele fala, para. O que foi? Estão falando de mim lá. Escuta. Meu filho está dizendo que ele crê no que eu posso fazer. Meu filho está dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os gados estejam morrendo no curral, todavia ele está declarando, me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo lá para as pessoas que está difícil, está complicado, mas ainda assim, ele me alegra, ele se alegra em mim. É como se ele olhasse para um anjo qualquer lá e falasse, ei, corre lá. Corre lá, vai ver o que é possível ser feito na vida dele. Como eu creio nisso, às vezes eu viajo nesses pensamentos. Porque Deus se importa. A profecia sem poder é apenas palavra. Poder sem profecia é apenas espetáculo. Mas quando o profético e o sobrenatural se une, o rugido da tribo do leão de Judá ecoa sobre a terra. É como um leão rugindo. Profecia, profético, ambiente de adoração, um ecossistema perfeito para que o céu visite a terra. Seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Cada dia você tem mais clareza de discernir os pensamentos de Deus. É começar a discernir os pensamentos de Deus. É começar a compreender os pensamentos de Deus. Ore pelos enfermos. Eu estou meio sequelado com isso. Eu vou nos lugares e eu fico olhando as pessoas assim. Aí eu vejo alguém com a mão aqui e eu falo, está com dor. Está com dor. Eu vou orar? Às vezes minha esposa, pera. Eu falei, não, vou orar?
Vou orar, eu preciso botar à prova. Se Deus falou algo no meu coração, eu preciso testar isso. E eu oro, às vezes eu penso que as pessoas dizem para mim assim, ficou bom, só para me agradar. Porque eu não ia parar de orar. Eu pergunto, de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor? 10. E eu começo a orar, e agora? Baixou para um 7, pastor. Eu falei, você vai ficar aqui comigo até você falar que não está doendo mais. Acho que pela fé ele fala, preciso me livrar desse pastor. Parou mesmo, então faz o que você não podia fazer. Eita, e agora? Ué, pastor, parou mesmo. Eu falei, você acreditou porque você queria se livrar de mim e agora deu certo. Eu estava numa festa ontem, uma criança brincando, correndo, machucou o dedo. Imediatamente ela me procurou, chegou na minha, pastor, um dedo enrolado com um guardanapo. Machuquei o meu dedo. Eu falei, o que é que você quer? Ora pelo meu dedo, pastor. Tirei o papel do dedo dele. Falei, Senhor, em nome de Jesus, restaura o dedo dessa criança, pai. Ele teve fé para isso. Dobra o dedo. Aí ele dobrou o dedinho e ele falou assim, não preciso mais desse papel, pastor. Eu estou sarado. Então eu preciso começar a declarar o impossível. Profetize sobre o deserto. Não limite o poder de Deus na sua lógica. Começa a olhar um deserto e fala, eu profetizo água neste lugar, porque a Bíblia declara, e o Senhor vai colocar rios em meio ao deserto. Começa a profetizar, começa a liberar a palavra, começa a trazer o céu para a terra, a partir da sua visão do céu. Pega a sua carteira e fala, Deus, olha o vale dos ossos secos aqui, Senhor. Sequíssimos. Estou ouvindo até o eco, Senhor. Dinheiro, tem nada aqui, mas tem uma esperança. Senhor, o Senhor é o dono dos recursos, Pai. Eu não estou pedindo nenhum milagre, Pai, eu estou pedindo porta. Eu estou pedindo porta, eu estou pedindo trabalho, eu estou pedindo serviço, Senhor. Eu estou pedindo, me usa no meu dom, Senhor, me usa na minha rotina, Senhor. Me conecta a alguém que pode gerar para mim uma oportunidade. É sobre isso, não é sobre dinheiro caindo do céu. É sobre você encontrar alguém que encontrou Deus e dizer assim, Deus mandou falar com você. Eu tenho uma oportunidade do céu para a sua vida, você aceita? É sobre isso. Comece a profetizar, querido. Você tem um sonho. Minha esposa tem um livro do sonho, não sei quem já viu esse livro. Tem cada coisa absurda naquele sonho. Falta 5% para ela completar o álbum de figurinha dela. Falta 5%. Ela queria comprar um filtro elétrico lá no Brasil, tal do Europa. Sonhava com aquele filtro. Toda vez que ela tinha um dinheiro para comprar o filtro, eu falava, mulher, pelo amor de Deus, compra sapato com isso. Água a gente tem de todo jeito. Compra. Ela, André, mas eu quero esse filtro. E eu convenci ela a gastar com roupa, com qualquer outra coisa, menos com filtro. Um dia, do nada, 0,800. Fomos jantar. E alguém chegou no meio daquele jantar e falou para ela assim, pastora, está aqui um dinheiro para a senhora. Olha, mas é específico esse dinheiro, para a senhora comprar um filtro. Eu falei, Deus. Aliás, o filtro já estava comprado. Ela tinha só que ir lá na loja para retirar. O filtro está comprado. Ganhou um filtro que eu nunca quis comprar. Não porque eu não queria comprar, porque eu achava um desperdício gastar um dinheiro, aquele valor com um filtro. A gente podia beber água de todo jeito, filtro de barro, água gelada, de qualquer jeito. Mas não queria gastar com aquele filtro. Fechei meu coração para isso. E Deus falou para mim assim, vou mostrar para você quem eu sou. Você não deu, mas eu vou dar. E vou esfregar na sua cara que foi eu que dei. Ela fica feliz dessas coisas, oh meu Deus, aí. Acabou minha mensagem. Então não limite o poder de Deus pela sua lógica. Leve a cultura, gente, cultura demora a estabelecer. Quando eu cheguei aqui, as pessoas, pastor, esquece isso, a cultura nossa, isso é... Ei, não estou falando da cultura nossa, estou falando da cultura do céu. Não importa onde você está, a cultura do céu é uma só. É uma linguagem só, é um só Deus, um só povo, um só Espírito. Não tem uma cultura de brasileiro vivendo nos Estados Unidos, não. Se nós estamos em Cristo, a cultura é o mesmo em todo lugar.
eu estou no Egito. Não importa, a cultura de Deus está ali. Então seja um agente que leva a cultura do céu para a sua família, para a sua empresa, para a sua comunidade. Seja a evidência viva de que Deus ainda fala. O rugido do leão está sobre você. A colheita do reino está diante de nós. O sobrenatural, o profético, não é apenas algo para nós ouvirmos, é um testemunho para nós oferecermos. Amém? É uma nova realidade. Então, em nome de Jesus, você está pronto para se levantar como alguém que rompeu com o sistema? Você está pronto para se levantar como alguém que não concorda mais com o que era ontem, com o que eu fui hoje de manhã, com como eu pensava, como eu agia? Falando em cultura, falei que eu encaixava você. Rafael ficou noivo. Dá um parabéns para ele. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no dedo dele. Cadê a sua aliança? Ele falou assim, aqui nessa cultura, pastor, só a mulher usa. Eu falei assim, te dou 24 horas para arrumar uma aliança e botar nesse dedo. Porque a cultura é nossa. Falei para ele, Rafael, eu encaixo você em alguma hora aqui e vou falar de você. Quase, ó, no ponto final da mensagem, meu Deus do céu. Que os sinais e maravilhas, querido, sejam uma nova normalidade na sua vida. A palavra, os sinais seguirão aqueles que creem. Que os sinais sejam algo comum, natural, real, palpável, possível. Que seja algo para ser exibido. Que exibição é essa? São sinais de Deus. Que exibição é essa? São sinais do céu. Que exibição é essa? É o poder de Deus que está liberado sobre a minha realidade. Um sorriso. Quando Deus nos visitou, ficamos como quem sonham, e a nossa boca se encheu de alegria. Qual é o seu novo normal? Que o céu esteja sobre a terra em todo o tempo. Qual a sua nova realidade? Que o céu esteja sobre a terra em todo o tempo. Qual é o seu novo estilo de vida? Qual a sua nova cultura? Domingo que vem o dedo desse vai estar brilhando. E se você sentiu no coração, Rafael, checa comigo que eu te oferto essa aliança. Pode abençoar a vida do Rafael. Amém? É isso aí. Nós temos que ser recebedores. Porque é importante, querido. É uma cultura. É uma cultura. Porque ele falou para mim, pastor, você não tem ideia do valor do anel que eu comprei para ela. Mas você vai ter o seu também, não importa. É uma cultura. Eu falei para ele, põe de borracha, de chiclete, vai, põe uma argola de lata de refrigerante. Não, você merece coisa melhor do que isso, Rafael. Deus vai fazer. Amém? Porque essa é uma cultura. E muitas vezes a gente vai se amoldando. O apóstolo Paulo fala, não se amolde. Não estabeleça um modelo só por conveniência. Ah, porque ficou bom para mim, aí eu vou me conformando. Aí eu fico atrofiado e deixo de ser profético. Deixo de ser profeta. Deixo de ser frutífero. Deixo de ser fecundo. Deixo de ser sobrenatural. Por quê? Porque o mundo me engessou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa ele ficar baixinho. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
descer sobre toda a sua ansiedade. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre todas as suas preocupações. Deixa o céu romper com todos os seus limites, todos os seus medos, todas as suas dores. Deixa o céu descer. Esse é o novo governo, esse é o novo tempo, porque teu é o reino, Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Senhor, venha com o teu governo sobre as impossibilidades aqui, Senhor. Venha com o teu governo, Senhor. Venha com o teu governo, Senhor. Estabeleça o teu governo, Senhor. Onde nós enxergamos os nossos limites, Pai. Venha com o teu governo, Pai. Onde existe um decreto humano, Senhor, venha com o teu governo, Senhor. Onde existe uma porta fechada, Pai, e existe uma esperança no coração dos teus filhos, que essa porta seja movida, Pai. Venha o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade. A tua vontade. E a tua palavra declara que a tua vontade, ela é boa. A tua palavra declara que a tua vontade, ela é perfeita. A tua palavra declara que a tua vontade, ela é agradável. Essa palavra declara que a tua vontade, ela não acrescenta dores. Essa palavra declara que a tua vontade é mais que abundante. A tua vontade produz vida. A tua vontade, Senhor, a tua vontade é o teu reino, Senhor. Deixa o céu descer. 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 É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, eu libero hoje em nome de Jesus. Eu declaro, declarar é tornar claro, é colocar luz aonde não está possível enxergar. Uma declaração do céu hoje, Pai, sobre vida financeira neste lugar. Uma declaração do céu sobre vida financeira neste lugar. Sobre negócios que não foram fechados, Pai. Sobre situações, Pai, que de repente parecia que estava tão assim e de repente alguma coisa aconteceu, Pai. Nós declaramos que o teu governo assuma posição sobre essa situação, Pai. E que em nome de Jesus, isso se torne um lindo testemunho para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, situação familiar que tem produzido, Senhor, algum nível de tristeza no coração dos teus filhos, Pai. Nós declaramos a tua verdade sobre isso, Senhor. Coloque luz sobre esse cenário, Pai. E que uma estratégia do céu nasça nesse cenário. Que uma estratégia do céu nasça nesse cenário, Pai.
Venha com teu céu, Senhor. Venha com teu governo sobre esse cenário, Pai. Resposta financeira, Senhor. Deixa o céu descer nesse cenário. Deixa o céu visitar essa situação. Deixa o céu visitar, deixa o céu visitar. Que todo pensamento de como seja desconstruído. Que todo pensamento de que jeito seja desconstruído. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Sobre dores físicas, Pai. Dores físicas que parecem dores crônicas, que parecem que não vão se resolver. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Visita hoje esses corpos, Pai. Visita hoje esses corpos, Pai. Venha o teu governo sobre isso. E que haja uma plena restauração. Pelo nome santo de Jesus. Seja totalmente curado nesta noite. Diagnósticos sejam cancelados, anulados, desfeito, porque a última palavra pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.